Olá, eu sou a Jaqueline, eu tenho 30 anos, eu sou economista e mestre em Economia Aplicada pela FEA-USP de Ribeirão Preto. Eu venho de escola pública, eu sempre gostei muito de estudar, então desde criança eu era uma pessoa muito dedicada. No final, né, do meu ensino médio, entre o segundo e terceiro ano, eu entrei numa escola técnica, onde eu fiz técnico em administração. Isso foi muito importante para mim, porque conheci muitos professores muito bons e eu ia realmente para essa escola, eu realmente aprendia. Eu acho que ao longo do tempo isso passou a ser a minha prioridade nos estudos, tanto que no meu terceiro ano eu praticamente me dedicava ao ensino técnico e não ao médio. O ensino médio ele não me exigia muita coisa. Na verdade, às vezes eu estudava por 5 minutos antes da prova e tirava 10. Mas o ensino técnico ele abriu várias oportunidades e foi onde eu vi que realmente poderia, né, atingir mesmo e ir, né, para outros lugares que até então antes não fazia parte, né, do meu mundo. Então, o que eu vejo de diferença entre o que naquela época, né, entre eu e os meus colegas da escola pública, que realmente tive acesso a esse ensino, e isso abriu, né, um pouco mais o meu universo e me possibilitou sonhar um pouco mais longe. E aí, enfim, quando eu terminei o ensino médio, né, e o técnico, com 17 anos, e aí indo para os 18, eu passei, né, junto à minha família, nossa pior crise financeira. Então, nessa época, eu tive que a nossa família ela se desfez praticamente. Eu fui morar de favor em casa de tia, em uma outra cidade, onde tudo era tudo desconhecido, não tinha amigos, e estava iniciando a minha primeira vez no mercado de trabalho, então foi um período muito difícil, mas desse período, né, em que eu saí do ensino médio e até o momento em que eu entrei na USP, isso levou 3 anos. Então não foi algo tão simples, não foi algo fácil, nem foi do dia para a noite, né? Eu apenas tinha um desejo muito grande de estudar numa universidade pública, até porque eu não pagava, e se outras pessoas poderiam conseguir, eu achava que eu também podia. Foram 3 anos, esses anos talvez tenham sido os anos mais difíceis da minha vida. No primeiro ano, né, eu morava, como eu disse, né, nessa outra cidade. Tudo foi muito difícil, né, principalmente pelo contexto da família, etc. Eu trabalhava durante o dia e iniciei o cursinho à noite com bolsa de estudos, mas acho que em menos de 3 meses eu acabei largando o cursinho porque não tinha uma base sólida para acompanhar a intensidade de informações ou mesmo de estar estudando, não conseguia. E eu percebi assim o quanto eu não sabia, né? Então os professores eles tinham muita coisa para passar, eu tinha que saber de muita coisa, mas eu percebi que a minha base que eu tive na escola pública, ela era realmente muito fraca, muito abaixo do que a gente precisava para fazer uma prova a nível FUVEST, a nível Unesp, enfim, a nível de universidade pública mesmo. Então eu desisti do cursinho, e aí nesse ano eu acabei focando mais em guardar dinheiro, tentava estudar, mas mais por conta, e também com a ajuda de algumas pessoas. O meu segundo ano eu consegui largar o meu emprego e focar somente nos estudos. Então, o meu segundo ano era a minha chance, né? Era a minha única chance. Nesse período a gente teve uma melhora, assim, familiar, né? Porque já estava morando novamente com a minha família. Então, assim, em termos de contexto, já era uma melhora significativa. E aí, no segundo ano, eu consegui focar totalmente aos estudos, mas existia uma cobrança muito grande em relação a isso, porque como na minha família isso não existia, ou sempre existia uma cobrança, né, para estar trabalhando, o que você está fazendo da sua vida, etc. Então foi um ano que eu tive que sonhar e ser muito persistente, mas sozinha. Então, acho que junto com essa cobrança, né, e por ser a minha única oportunidade, eu estudava 12 horas por dia, de segunda a segunda praticamente. Como eu disse, era a minha única chance, eu tinha que dar tudo de mim.
essa era um pouco a forma que eu pensava na época, apesar de, se hoje eu pudesse dar um conselho, eu diria para vocês não fazerem isso, porque, de fato, chega num período que a gente acaba se esgotando mesmo, então é necessário ter um equilíbrio, mas foi dessa forma que eu levei esse segundo ano. E eu tive, sim, um resultado muito significativo no final desse segundo ano, eu melhorei muito, muito, mas muito mesmo. No terceiro ano do ensino médio, para vocês terem uma noção, com uma prova da Unesp que eu fiz, eu acertei 19 de 84, que naquela época eram 84 questões. Nesse segundo ano, numa prova da FUVEST, eu acertei 61. Só que por 2 pontos eu não fui para a segunda fase. E apesar de saber que eu tinha melhorado muito, muito mesmo, eu tinha aprendido muito, isso foi devastador. Bom, e aí não sabia muito o que fazer, mas no terceiro ano eu tive que recorrer às oportunidades que eu tinha, então eu voltei a trabalhar. E para vocês terem uma ideia, eu trabalhava numa cidade, comecei a fazer cursinho à noite e numa outra cidade e morava numa outra cidade. Então eu viajava 3 cidades por dia, em torno de 80 quilômetros mais ou menos por dia. E aí acordava às 5 da manhã, ia dormir meia-noite. Chegou no meio do ano, eu já estava passando por um nível de estresse muito alto, assim. E eu percebi que precisava voltar a estudar com mais frequência, porque até então esses primeiros 6 meses, eles foram ótimos, assim, no sentido de voltar a trabalhar e reorganizar a minha mente, porque como eu tinha estudado muito o ano anterior, eu estava muito cansada mentalmente. Então era um período que foi ótimo ter trabalhado, porque foi um descanso ativo para mim. Mas chegou no meio do ano, eu precisava voltar de novo aos estudos, e aí foi quando eu larguei de novo o emprego. De novo, era tudo ou nada. E aí eu consegui, né, até o final do ano, manter só com um cursinho. E aí sim, eu consegui passar na USP e na Unicamp. O maior desafio que eu enfrentei nesse tempo é que realmente o contexto, ele era um contexto difícil, em termos de familiar mesmo, além de todo o contexto por trás mesmo, porque ir para uma faculdade já era algo assim muito difícil dentro da minha família. Então, os meus pais, eles não têm ensino médio, e você sonhar com uma faculdade, né, já era algo muito além, assim. Sonhar com uma universidade pública era algo realmente que talvez não existisse no nosso universo, além do contexto das escolas que eu vinha vindo, né, em que a gente não tinha essa perspectiva mesmo, que talvez nem os professores acreditassem que isso era possível para nós. Então, para mim, o maior desafio foi lutar ou sonhar sozinha mesmo e aceitar os riscos, porque era tudo ou nada. Eu largava o meu emprego, eu voltava. Não é fácil você caminhar sobre algo que você não vê. Você sabe que você não vai ter talvez aquele resultado. Então, isso foi uma das coisas mais difíceis para mim, mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, e isso me tornou alguém muito mais madura, isso me fez crescer, e acho que isso faz parte de quem eu sou hoje. Existiam muitas perguntas, né? Do tipo, já que se você passar numa universidade pública, como que você vai para lá? Como que você vai se sustentar numa outra cidade? Como que você vai se virar lá? E eu, de fato, não tinha essas respostas, mas eu queria te dizer que eu tomei a decisão de ir para a faculdade, para a universidade pública, sem saber de nada. Para mim era muito assim, primeiro eu vou passar, depois eu vejo o que eu faço. E eu imaginava que eu iria entrar numa universidade e eu iria arrumar um emprego e, enfim, ia dar um jeito de me sustentar. Mas quando eu entrei na USP, eu descobri que existia um mar, assim, praticamente um mar, para quem não tinha nada, de bolsas. Então, eu entrei e soube que existia várias bolsas. Então, tinha a Bolsa Moradia, em que eu tinha lugar para morar, né? Eu morei com bolsa, né? Durante os 5 anos, durante a minha graduação toda, não gastei R$1 com aluguel. Eu recebia uma bolsa alimentação,
Então, eu não pagava para almoçar, nem para jantar, e nem para tomar café da manhã. Eu tinha uma bolsa inicial, que era uma bolsa livro, para comprar livro. Tinha uma bolsa Santander, que era bolsa em termos de em recursos mesmo, em dinheiro, que era uma bolsa para calouro, para quem estava entrando na universidade. Existia uma bolsa na minha cidade que me dava dinheiro para transporte, né? Então, nos finais de semana eu ainda conseguia visitar a minha família. O que eu queria te dizer é que eu não sabia dessas coisas quando eu optei, e eu decidi sonhar com isso, mas quando eu entrei, eu descobri que existia tudo isso. E então eu acho que assim você pode dar o primeiro passo e aí depois as outras coisas elas vão acontecendo, né? Tinha uma frase que uma professora me disse, que hoje ela é uma grande amiga, e eu lembro que no início, no primeiro ano, depois que eu saí do ensino médio, eu lia ela todos os dias da minha vida e ficava na tela do meu computador no trabalho. Ela me disse assim, Jaque, se não for você mesma lutar pelos seus sonhos, quem então fará? E é isso, sabe? Se não for você, ninguém vai fazer. Então, o meu conselho é realmente sonhe, mas, sabe, corra atrás, porque se você não lutar por eles, ninguém vai fazer. Mas uma outra coisa também que a gente tem que ter em mente é que tem uma frase que eu gosto que ela fala que crescer dói. E eu acho que sonhar dói, porque você vai precisar abrir mão de muita coisa, você vai precisar se dedicar exclusivamente, às vezes só por isso, você vai correr riscos, você vai ter que enfrentar pessoas, você nunca vai sonhar e agradar todo mundo. Então você vai ter que realmente encarar essa realidade e vai doer, mas eu acredito que se você persistir, se você der o primeiro passo, as outras coisas elas vão acontecendo. E no fim, alguma coisa, ou assim, eu gosto daquela frase, né, que a gente pode sonhar com a lua, mas se a gente não conseguir, pelo menos a gente vai estar entre as estrelas. Eu acho que alguma coisa a gente vai conseguir. E assim, só o fato de você ter se transformado e ter tido coragem de sonhar, eu acho que isso já faz de você realmente um vencedor, assim. Eu me lembro que quando eu passei na universidade, eu saí do computador gritando e eu não sou uma pessoa que grita, né? Normalmente eu sou bem introvertida, bem quietinha. E eu saí gritando e eu chorava e eu lembro que eu caí de joelhos e eu agradeci muito a Deus por aquela conquista. Para finalizar, eu queria dizer que quando eu entrei na faculdade eu fiz parte, né? Fui uma das alunas selecionadas para iniciar o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, chamado LEPS, e ele trabalha, né, com economia social, com educação. E eu tive a alegria de voltar agora no mestrado a trabalhar nesse laboratório. Eu me sinto realizada em saber que aquela vontade que eu tinha e que eu tenho de fazer a diferença, de trabalhar com políticas públicas, de trabalhar com educação, ela se concretizou. E ela se concretiza a cada dia. E não tem nada que paga o sentimento de você fazer algo que você gosta, que você tem uma causa. Então, se eu pudesse te dizer algo, é realmente não deixe de sonhar.